Um meteoro gigantesco atinge a Terra, e em questão de minutos, o mundo dos dinossauros começa a desmoronar. A temperatura sobe, o céu escurece, e a vida como conhecemos entra em colapso. O que exatamente aconteceu nesses primeiros minutos após o impacto? Como o planeta reagiu à maior catástrofe da sua história? Vamos mergulhar nos detalhes desse cenário apocalíptico e desvendar o que realmente marcou o fim da era dos dinossauros. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Nos primeiros minutos após o meteoro atingir a Terra, a magnitude do evento era difícil de compreender. A colisão ocorreu com uma força comparável à de milhões de bombas atômicas, liberando energia suficiente para vaporizar tudo ao redor. O impacto aconteceu tão rápido que não houve tempo para qualquer forma de vida processar o que estava acontecendo. A cratera aberta pelo meteoro, do tamanho de uma grande metrópole, foi o epicentro de uma destruição que se espalhou de forma inimaginável. O primeiro efeito imediato foi a onda de choque. Movendo-se a uma velocidade supersônica, essa onda de ar e energia varreu tudo o que estava no caminho. Florestas inteiras foram arrancadas do solo como folhas ao vento, e os grandes dinossauros, que haviam dominado o planeta por milhões de anos, foram derrubados como se fossem brinquedos. A pressão era tão intensa que esmagava ossos e órgãos, eliminando qualquer chance de sobrevivência para quem estivesse próximo ao impacto. Mas o verdadeiro horror estava apenas começando. A energia liberada foi tamanha que a temperatura ao redor do impacto chegou a milhares de graus Celsius. Árvores, plantas e animais que estavam a centenas de quilômetros começaram a queimar instantaneamente. Rios e lagos ferviam em questão de segundos, liberando nuvens de vapor que subiam ao céu e se misturavam com os gases tóxicos liberados pela colisão. A paisagem, antes rica e diversa, transformava-se em um mar de chamas e destruição. É como se a Terra, naquele momento, estivesse sendo castigada por uma força inimaginável, incapaz de resistir. No céu, um espetáculo igualmente devastador estava em curso. Milhões de toneladas de rocha e solo foram lançadas na atmosfera, criando uma nuvem de poeira e detritos tão densa que aos poucos começou a bloquear a luz do sol. Era como se a noite estivesse descendo sobre o planeta, mas essa escuridão era muito mais aterradora. Sem a luz solar, a temperatura da Terra começou a despencar rapidamente. Animais que haviam conseguido escapar do calor agora enfrentavam um novo desafio: o frio extremo que estava começando a se formar. No entanto, o impacto não foi apenas superficial. A energia liberada foi tão intensa que se propagou pelas camadas subterrâneas do planeta. O solo começou a rachar em enormes fissuras que se estendiam por quilômetros. O próprio chão parecia estar se desmanchando, como se a Terra estivesse se partindo em pedaços. Vulcões que haviam dormido por milhares de anos foram despertados pelo impacto. Em diferentes partes do planeta, eles começaram a entrar em erupção, liberando lava e gases tóxicos que se juntavam à nuvem de cinzas já presente no ar. Mas esses vulcões eram apenas o começo de um processo muito mais complexo e devastador. Enquanto o fogo consumia a superfície e a temperatura caía de forma assustadora, um novo perigo surgia. As mudanças na atmosfera não se limitavam à perda da luz solar. Partículas tóxicas e gases venenosos estavam se espalhando por todo o planeta, misturando-se ao ar e tornando a respiração impossível para os poucos animais que ainda lutavam por suas vidas. O impacto estava provocando mudanças climáticas drásticas em questão de minutos. O equilíbrio delicado que havia permitido a vida florescer estava se rompendo. Mas o que mais poderia emergir desse caos crescente? A superfície da Terra era apenas o começo da destruição. O verdadeiro horror estava começando a se manifestar debaixo de nossos pés. A energia acumulada nas profundezas da Terra começava a pressionar a crosta de formas jamais vistas, criando rachaduras e abrindo portas para algo muito mais perigoso. Enquanto o impacto inicial espalhava destruição pelo globo, o que veio a seguir foi um verdadeiro inferno na Terra. A onda de calor que se seguiu à explosão não era como um incêndio comum. Era uma barreira de fogo capaz de atravessar continentes em questão de minutos. Imagine uma parede invisível de ar superaquecido, expandindo-se a velocidades inimagináveis, incendiando tudo no seu caminho.
Florestas inteiras transformaram-se em torres de fumaça e brasas. O ar era sufocante. E qualquer forma de vida que não havia sido vaporizada pelo impacto original agora enfrentava o terror de um mundo em chamas. O cenário era caótico. Árvores que haviam resistido a eras de mudanças climáticas e catástrofes naturais caíam como fósforos secos. Os céus, escurecidos pela poeira, brilhavam em vermelho e laranja, refletindo o inferno que se espalhava pela terra. E enquanto o fogo devorava a superfície, a evaporação de rios e lagos criava um vapor tão denso que se misturava com a fumaça das florestas queimadas, tornando o ar quase irrespirável. Os poucos animais que conseguiram fugir do impacto direto agora corriam desesperados para escapar do calor avassalador, mas não havia para onde ir. A superfície se tornava uma armadilha fatal. No entanto, havia algo mais sinistro acontecendo sob nossos pés. À medida que a temperatura da superfície aumentava, o calor estava se infiltrando nas camadas mais profundas da Terra, provocando uma reação em cadeia. Movimentos tectônicos começaram a se intensificar, e o solo, que antes era firme, agora começava a se fragmentar. Fissuras profundas e largas começaram a aparecer, se estendendo por quilômetros. Não eram apenas rachaduras superficiais. Eram sinais de que algo muito maior estava prestes a despertar no interior da Terra. As placas tectônicas, forçadas pela pressão e calor, estavam se movimentando de uma maneira que o planeta não via há milhões de anos. Vulcões que há muito tempo dormiam agora, despertavam com fúria. Eles não eram simples montanhas cuspindo lava. Eram gigantes adormecidos, prontos para vomitar rios de magma e cinzas sobre o mundo já devastado. Mas isso era apenas o começo. O que estava prestes a emergir das profundezas da Terra não era apenas uma consequência do impacto, era algo muito mais antigo e poderoso, uma força que poderia mudar o planeta de maneiras que ainda não podemos compreender completamente. Enquanto a superfície da Terra era consumida pelo fogo e os ventos tóxicos carregavam cinzas pelo céu, algo ainda mais inquietante se desenrolava abaixo de nossos pés. As fissuras que se abriam no solo não eram meras rachaduras, eram abismos profundos, conectados a forças que haviam sido mantidas sob controle por milhões de anos. À medida que o calor penetrava mais fundo, atingindo camadas subterrâneas, as placas tectônicas, já sob intensa pressão, começaram a se movimentar de forma inesperada e violenta. Essas placas, que normalmente se movem em ritmos lentos e quase imperceptíveis, agora se moviam com uma força brutal. As regiões próximas ao impacto começaram a tremer com terremotos poderosos. Cada tremor era como um lembrete de que a Terra estava reagindo ao impacto de maneiras inimagináveis. O solo, antes sólido, parecia derreter sob os pés dos poucos seres que ainda tentavam sobreviver. O chão se abria em fissuras enormes, engolindo florestas inteiras, rios e até montanhas. Essas rachaduras, muitas delas profundas o suficiente para revelar o magma fluindo por baixo, eram como feridas abertas no corpo do planeta. Mas o que tornava tudo ainda mais ameaçador era o despertar dos vulcões. E não eram vulcões comuns. Esses gigantes de fogo haviam permanecido adormecidos por milênios, enterrados sob camadas de rocha e tempo. Agora, despertos pelo impacto e pela pressão crescente, eles começavam a liberar gases venenosos e rios de lava que percorriam a superfície como veias incandescentes. As erupções eram tão violentas que a atmosfera, já saturada de cinzas e detritos, começava a se encher com novas camadas de partículas tóxicas e vapor. O céu, antes dominado pelas nuvens de impacto, agora se misturava ao fogo e à fumaça vulcânica. A crosta terrestre parecia estar desmoronando, e o que surgia debaixo dela era ainda mais aterrador. Vulcões que vomitavam lava sem parar eram apenas o primeiro sinal de que as profundezas da Terra guardavam algo mais. O magma que subia não era o único perigo. As erupções vulcânicas liberavam quantidades imensas de dióxido de enxofre, que se misturava com a umidade do ar para formar nuvens ácidas, criando uma atmosfera ainda mais perigosa para qualquer vida remanescente. Mas será que esses vulcões eram o único sinal de que algo muito mais antigo e poderoso estava emergindo das profundezas? O que mais poderia estar sendo trazido à tona pelas forças titânicas que sacudiam o planeta? Enquanto a Terra era rasgada por fissuras e engolida pelas chamas vulcânicas, acima de tudo, o céu tornava-se um palco de escuridão e silêncio.
Aquele mesmo céu que havia sido testemunha de milhões de anos de evolução, agora estava encoberto por uma nuvem densa de poeira e cinzas. O sol, antes imponente, mal conseguia brilhar por entre essa cortina sufocante. O que se via era um crepúsculo eterno, uma penumbra que mergulhava o mundo em uma estranha e inquietante quietude. Mas essa ausência de luz não era apenas uma mudança visual. Era o prenúncio de uma catástrofe ainda mais profunda. Com a luz do sol bloqueada por completo, a temperatura começou a cair de forma drástica. O que antes era uma terra aquecida por ondas de calor infernais, agora se transformava em um ambiente frio e desolado. O ar, já denso com partículas de cinzas e gases tóxicos, tornava-se cada vez mais irrespirável. Animais que haviam escapado do calor agora lutavam para sobreviver em um mundo onde o oxigênio era escasso e cada fôlego parecia um esforço quase fútil. Mas havia algo ainda mais inquietante no ar. A escuridão trouxe consigo um silêncio mortal. Após o barulho ensurdecedor das erupções e o estrondo do impacto, agora pairava uma quietude absoluta. Mas essa calma era perturbadora, como se o planeta estivesse prendendo a respiração antes de um novo desastre. O vento, que costumava trazer frescor e vida, agora soprava carregado de partículas ácidas e tóxicas, cortando a superfície devastada com uma força brutal. E então, no meio dessa calmaria tensa, uma sensação crescente de sufocamento começou a tomar conta da atmosfera. As partículas finas e invisíveis que se espalhavam pelo ar não eram inofensivas. Eram minúsculos fragmentos de vidro vulcânico e cinzas, que, ao serem inalados, irritavam os pulmões e tornavam a respiração cada vez mais difícil. O ar, que antes sustentava a vida, agora era um veneno, e cada respiração era uma luta. Mas o pior ainda estava por vir. O bloqueio da luz solar não apenas esfriava o planeta, ele preparava o cenário para uma transformação ainda mais catastrófica no clima global. Sem o calor do sol para aquecer os oceanos e os continentes, um ciclo de congelamento começava a se formar. Rios e lagos que outrora ferviam agora congelavam lentamente, formando uma crosta de gelo que avançava, engolindo tudo ao seu redor. Mas o que estava acontecendo na atmosfera superior enquanto o gelo se formava na Terra? Havia algo invisível se desenvolvendo nas alturas, algo que estava prestes a descer sobre o planeta. À medida que a escuridão se tornava completa e o frio começava a tomar conta da Terra, uma nova e inesperada transformação surgia no céu. A nuvem de detritos e cinzas, lançada pela explosão inicial e alimentada pelas erupções vulcânicas, havia subido tão alto que se espalhara por toda a atmosfera. Agora, ela não apenas bloqueava a luz do sol, mas também desencadeava uma série de eventos climáticos devastadores. O que era, antes, uma tempestade de fogo na superfície, se transformava em uma tempestade de cinzas nos céus. E essa tempestade era diferente de qualquer outra já vista. Essas partículas finas e densas, carregadas pelos ventos superiores, começaram a envolver o globo em uma camada uniforme. Não era apenas uma neblina passageira. O sol não conseguia mais aquecer a superfície, e isso causou um fenômeno conhecido como inverno de impacto. A temperatura despencava a cada hora, e os primeiros sinais de um congelamento global começavam a surgir. Lagos que ferviam minutos atrás agora congelavam rapidamente. Montanhas outrora cobertas por vegetação agora estavam cobertas de gelo, e a vida, em suas diversas formas, enfrentava uma nova luta. O frio letal. Mas o frio era apenas uma parte desse novo desastre. A nuvem de cinzas também começou a interagir com a atmosfera de uma maneira imprevista. Os ventos, antes caóticos e quentes, agora se organizavam em padrões estranhos e violentos, como se estivessem sendo guiados por uma força invisível. Essa tempestade global de cinzas obscurecia os continentes, e à medida que ela se movia, levava consigo uma sensação de desolação absoluta. Era como se a própria Terra estivesse sendo coberta por um véu de morte. Porém, além da destruição climática, havia outra ameaça surgindo. O rápido resfriamento e a combinação de partículas na atmosfera estavam criando uma instabilidade sem precedentes. Grandes quantidades de dióxido de enxofre e outros gases expelidos pelos vulcões subiram para a estratosfera, onde começaram a interagir com a umidade do ar. Isso formava nuvens ácidas que começavam a se espalhar pelo planeta. A água, essencial para a vida,
tornava-se cada vez mais escassa e tóxica. As chuvas ácidas começaram a cair, devastando tudo o que restava. Elas não apenas corroíam o solo, mas também envenenavam os corpos d'água, criando uma paisagem onde a sobrevivência se tornava quase impossível. Mas essa era apenas uma das consequências. As mudanças na atmosfera superior estavam apenas começando a mostrar suas verdadeiras forças. Algo muito maior estava se formando, algo que desafiaria a própria existência do que restava de vida na Terra. Enquanto a tempestade de cinzas cobria o planeta e as temperaturas despencavam, o vento começou a se tornar o novo protagonista desse cenário apocalíptico. Mas este não era um vento comum. O ar agora era carregado de partículas tóxicas, e cada rajada trazia consigo uma sensação de urgência, como se o próprio planeta estivesse em convulsão. O frio aumentava a cada minuto, congelando rapidamente tudo o que restava na superfície. Animais que haviam resistido ao calor infernal agora lutavam para se proteger do congelamento repentino, mas o vento cruel não oferecia escapatória. Essa corrente de ar, que varria tudo com uma força brutal, espalhava mais do que as cinzas vulcânicas. Ela trazia uma mudança na composição da atmosfera, um processo invisível, mas devastador. Partículas extremamente finas, lançadas pela explosão e pelas erupções vulcânicas, estavam agora sendo carregadas por esses ventos para os cantos mais remotos do planeta. E não eram partículas comuns. Elas tinham propriedades que poderiam afetar diretamente a vida, interferindo nos ciclos biológicos e até na própria evolução. As plantas, que já sofriam com a falta de luz e o frio intenso, agora estavam expostas a essa mistura de elementos tóxicos e ácidos. O solo, outrora fértil, estava se tornando uma armadilha. Cada nova rajada de vento trazia consigo a promessa de um novo desastre, tornando o ambiente inóspito. E então, algo ainda mais preocupante começou a acontecer. As partículas no ar não apenas sufocavam a vida na superfície, mas também criavam um fenômeno nunca antes visto na atmosfera superior. Com a pressão atmosférica alterada e a radiação solar bloqueada, camadas superiores da atmosfera começaram a esfriar rapidamente. Mas, ao contrário da superfície, onde o frio era devastador e visível, esse resfriamento criava instabilidades invisíveis que potencializavam tempestades globais ainda mais destrutivas. A Terra estava se tornando um caldeirão caótico, onde forças naturais, antes equilibradas, agora estavam fora de controle. E no centro dessa turbulência atmosférica, uma nova pergunta pairava: o que mais estava sendo transportado por esses ventos mortais? E mais importante, qual seria o impacto duradouro dessas mudanças no futuro do planeta e de qualquer forma de vida que pudesse sobreviver? A resposta ainda estava escondida na névoa do desconhecido, aguardando para emergir na próxima onda de caos.